Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo a mais um episódio do Consumo Cast. Estamos aqui hoje para falar sobre o direito do consumidor e a nossa convidada hoje é a professora Deise Amâncio. Tudo bem, professora? Tudo bem. Seja bem-vinda. A professora, ela possui graduação em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Pernambuco, 2002, a graduação em Bacharelado em Direito pela Universidade Católica de Pernambuco, mestrado em Antropologia pela Universidade Federal de Pernambuco, e o doutorado em Antropologia pela Universidade Federal de Pernambuco. Atualmente faz parte do corpo docente do curso Bacharelado em Ciências do Consumo na Universidade Federal Rural de Pernambuco, atuando como professora adjunta da Universidade Rural, atuando principalmente nos seguintes temas: família, direito de família, judiciário, abandono afetivo e gênero. Bem-vinda, professora. Obrigada. Bem, eu queria hoje falar sobre os direitos do consumidor e queria mais entender como são os nuances dessa parte da nossa sociedade. A gente sabe que vivemos um mercado, uma forma de consumo bem complexa e queria saber onde estão os direitos e, claro, onde há direitos, há deveres do consumidor brasileiro. Tem como você me ilustrar, me esclarecer muito mais sobre esse universo para mim? Sim. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? O horário que estiverem aí assistindo. Antes de falar, Breno, um pouco sobre o direito do consumidor, eu queria agradecer de estar aqui, parabenizar também vocês, viu, pelo projeto, pelo que vocês estão realizando, agradecer o convite de estar aqui conversando sobre o direito do consumidor, que sem dúvida é um tema extremamente importante na nossa sociedade, né? A relevância do direito do consumidor, o direito do consumidor ele é importante sobre várias perspectivas, né? O direito do consumidor ele é importante do ponto de vista individual, a gente se sente protegido, a gente se sente seguro para fazer uma compra, de adquirir um produto, um serviço. Ele é importante também do ponto de vista social, né? Das relações de consumo. Então, os tributos, eles geram uma parte significativa da renda do Estado e os tributos decorrentes das relações de consumo. Mas as pessoas só consomem com mais tranquilidade se elas tiverem seus direitos resguardados. Imagine se você adquire um produto, um serviço e depois você não tem nenhum direito, não tem nenhuma garantia, então isso iria desestimular enormemente. Então é importante para o indivíduo, é importante para a sociedade, para o Estado e é importante também do ponto de vista do exercício da cidadania. Para a gente ser um cidadão, exercer plenamente os nossos direitos, a gente precisa conhecê-los. E todos nós somos consumidores, todos nós em algum momento da vida a gente vai consumir. Então o direito do consumidor ele é fundamental na nossa sociedade, ele precisa ser conhecido, ele precisa ser divulgado, apesar de ser muitas vezes falado, né, mas ainda nem todo mundo conhece. É obrigatório ter o direito do consumidor nas lojas, né? Todo estabelecimento comercial é obrigatório ter lá e muitas vezes eu pergunto às pessoas: e aí, você já pediu alguma vez? Já perguntei em loja, alguém já pediu para olhar o Código de Defesa do Consumidor? Aí uma ou duas pessoas. Então, aí eu às vezes pergunto também aos alunos: se você pegar, você sabe procurar, você sabe, então a gente vai pegar uma lei pela primeira vez, fica perdido. Então é importante a gente conhecer, a gente divulgar, porque um consumidor consciente, ele vai fazer compras mais assertivas, ele vai reivindicar melhor seus direitos, ele vai também cobrar que o fornecedor também tenha práticas mais corretas. Então, ter o conhecimento do direito do consumidor ele é importante para o consumidor, é importante para o fornecedor, é importante para a sociedade como um todo, porque tem fornecedores também que desconhecem. Então, os fornecedores conhecerem ajuda a ter uma boa prestação de serviço ou um produto adequado, evitar problemas, né? Fidelizar o cliente quando a gente tem uma compra, quando a gente tem algo que é respeitado, quando a gente se sente bem com a empresa, a gente tem mais chance de se tornar fiel àquela empresa. Então, para todos os envolvidos, socialmente, é extremamente importante falar do direito do consumidor. É engraçado quando você fala disso, porque eu sempre lembro daquela pessoa que, quando é questionada sobre ter perguntado, ter pedido, ter ordenado, apesar de ser um direito, não é muito legal você ordenar. Eu quero ver isso aqui, apesar de você poder fazer. Né? Pedir educadamente. Ela se vê num impasse cultural, às vezes. Porque ela se sente assim meio... Tá, é meu direito, mas eu não estaria incomodando aquela pessoa. Apesar de eu dever fazer aquilo, não é muito legal, eu não me sinto bem. Então, o que é que eu vou estar ganhando? O que é que eu vou estar adicionando àquela pessoa, adicionando àquele estabelecimento, adicionando à minha vida, adicionando ao meu consumo como pessoa, em prol de uma sociedade melhor? Então,
como é que eu aplico isso no dia a dia e quais formas eu tenho de converter uma pessoa que geralmente não busca seus direitos, também não sabe ir atrás de ler, não consegue ler direitinho como é que está a lei, como é que está o Código de Defesa do Consumidor. Como é que eu faço para converter essa pessoa? Como é que eu faço para trazer ela e elucidar para ela como é que são esses nuances e até onde vai os direitos e deveres dela? Certo, como é que faz para, fala assim, converter uma pessoa, tem um tom tão religioso, né? Mas vamos lá, falar de algo que a gente estava conversando, da importância aqui, a educação do consumidor. Então, quando a gente é sensibilizado para um tema, quando isso chega de uma forma clara, acessível para a gente, que a gente conhece um pouco mais, quando a gente tem educação para aquele determinado tema, então isso fica mais fácil. Eu estava conversando até ontem com as alunas sobre a questão de finanças, né? Então, quando você vê um tema pela primeira vez, você não sabe nem o que perguntar. Você fica assim todo receoso, você fica todo, não sabe nem para onde vai. Quando você já teve um primeiro contato e aí você, em outras ocasiões, quando você se depara com a situação, aí você já consegue olhar melhor, você já consegue fazer perguntas mais adequadas, você já consegue ter dúvidas para tirar. Então, para que as pessoas se sintam à vontade até de usar o código ou de buscar seus direitos, então é fundamental a educação para o consumidor, é fundamental que você conheça. E é importante que isso seja tratado de uma forma bastante clara, para que as pessoas consigam se ver e pensem e consigam acessar aquela ferramenta. Porque quando a gente está falando de lei, a lei normalmente é um distanciamento, né? Lei, acho que outra coisa é contrato. Se você perguntar, quase ninguém lê o contrato, ou então você lê, mas não entende nada. Então, lei também tem muito isso. Então, é importante que a gente trate o direito do consumidor com a linguagem clara, com a linguagem acessível, para que as pessoas compreendam e vejam como pode utilizar aquilo no seu dia a dia, como pode lhe ajudar a resolver questões do cotidiano. Porque quando a gente fala em lei, quando a gente fala em direito, muitas vezes as pessoas remetem à justiça, ao poder judiciário, e não necessariamente. Quando você conhece seus direitos, muitas vezes você consegue ter um posicionamento, ter uma fala e com clareza, e você tentar buscar seus direitos sem nem sequer precisar chegar a essas vias, né? Primeiro você toma mais cuidado na hora de assumir, de fazer compras ou contratar serviços, e de uma vez que tem uma situação, você conversa numa fala mais, sei lá, digamos, mais mas assim, também sabendo do que você está falando, né? Então você chega já com clareza no seu posicionamento. E eu vou te dar alguns exemplos para ajudar a entender isso daí. Primeira coisa que eu acho que é bem importante a gente falar de relação de consumo é que quando a gente está falando de direito do consumidor, a gente está falando de direito do consumidor, a gente está falando de uma relação de consumo. Normalmente, quando a gente fala de relação de consumo, todo mundo pensa em compra e venda. É um exemplo, digamos, mais fácil para a gente entender. Mas a gente precisa entender que o direito do consumidor não é qualquer relação de compra e venda. Precisa ter um consumidor e um fornecedor. Então, o consumidor é aquela pessoa que vai adquirir um produto ou um serviço para si, né, para utilizar. Então, falando uma linguagem bem simples, né? E o fornecedor é aquela pessoa que vai fornecer um produto ou um serviço com habitualidade, ou seja, que faz isso com certa frequência, que faz isso para ganhar dinheiro. Então imagine que tem eu e uma vizinha, ela tem lá uma joia dela de família que eu acho muito linda, mas isso não faz mais sentido para mim. Aí ela me vendeu, eu faço uma compra de uma coisa pontual, veja, ela não faz isso com habitualidade, ela me vendeu algo que ela tinha e eu queria. Então isso não é uma relação de consumo, porque ela não é a fornecedora. Então consumidor vai ser quando você adquire um produto ou serviço para utilizar, mas também precisa ter a figura do fornecedor, que é aquela pessoa que faz isso com habitualidade. Então essa expressão é bem importante, a habitualidade. Então uma compra eventual que eu faço de um colega, eita, me vende essa tua bolsa, achei massa. É aquele papo da pessoa física e da jurídica, né? Não exatamente, porque veja, o fornecedor pode ser pessoa física ou jurídica e o consumidor também pode ser pessoa física ou jurídica, tá certo? Mas a grande questão é que às vezes as pessoas acham que qualquer compra é uma relação de consumo protegida pelo CDC. Entendi. E não necessariamente. Então imagine que eu vendo essa caneta aqui pra você, eu não vendo caneta. Aí tu diz assim, poxa, essa tua caneta é tão massa. Aí eu digo, aí tu me insiste, eu não quero te dar. Aí tu, não, mas eu compro. Aí eu te vendo, mas veja, eu não sou vendedora de caneta, te vendi só essa. Então eu não sou fornecedora, tá? Mas considerando as situações assim mais comuns, ou sei lá, uma loja, tudo, um comércio que você faz, é importante quando a gente conhece os nossos direitos, porque eles nos ajudam a procurar as coisas com mais propriedade. Aí eu vou te dar um exemplo bem até banal, mas para tentar entender um pouco isso, né?
A minha filha utilizava, eu comprei os livros escolares das minhas filhas, tudo na escola que elas estudam. Fim do ano, boto uma loja lá, eu fui e resolvi comprar tudo na loja. Minha filha começou a usar e de repente um dos livros dela começou a cair, todas as folhas. Soltar, tudinho, né? Aí eu fiquei olhando aquele livro, entrei em contato com a lojinha da escola e disse, tá caindo as folhas. E aí ela passou um tempão e disse assim, tá certo, eu vou entrar em contato com o representante. Eu disse, ele tá muito ocupado, ele me encaminhou uns áudios. Ele não pode, enfim, muita dificuldade de falar com esse representante, até que chegou uma hora que eu disse assim, olha, vê só. Aí ela, não, você aguarda. Eu disse, vê, e não me importa o seu problema com o representante. Eu comprei a você, a fornecedora é você que tem que resolver meu problema. Então, na semana seguinte, eu já estava com o livro da minha filha, eu quase que disse a ela, eu disse a ela, com todas as letras, depois tu resolve lá com o representante da editora, eu não tenho nada a ver com isso, minha negociação foi só com você. Mas eu falei com isso e consegui resolver, depois de um tempão que ela estava me enrolando, porque eu sabia que ela era a fornecedora, porque eu comprei, senão eu ia ficar escutando aquela história de que o representante não veio aqui e tudo, então são situações simples. Exato, é porque ele está ocupado, eita, de outra editora foi tão rápido, mas esse está sendo complicado. Eu disse, olha, a culpa não é minha. Não me interessa, nesse caso eu quero que seja solucionado. Minha filha tem 7 anos e cada semana que passa ela está fazendo mais tarefa de um livro que não vai usar até o fim. Enfim, conseguiu resolver esse impasse e depois que eu mudei o discurso e disse, a fornecedora é você. Então você conhecer seus direitos faz com que você tenha até uma fala mais precisa, mais direcionada e faz com que o fornecedor tenha também muitas vezes outra postura. Nesse caso específico eu estava falando todo o tempo com a vendedora da loja. Quando eu mudei o meu tom, ela foi logo falar com a coordenação da escola. Enfim, não sei com quem ela falou, mas resolveu o problema. E eu disse, olha, eu escutei uma vez, 2 vezes, na terceira, olha, sinto muito, fornecedor, é você, resolva. Depois você vai lá procurar o representante. Não, assuma seu BO. Eu assumo o meu. Quais são os principais pontos que estão no CDC que a gente pode dizer, se a gente fosse resumir o CDC, a gente pode dizer que nesses 7 dizeres, a gente pode dizer que o consumidor brasileiro está respaldado. Certo, então vamos lá. A gente vai tentar entender um pouquinho quais são os pontos básicos do CDC, né? Eu nem sei se a gente falou aqui, o público que está assistindo, nem sei exatamente, mas o CDC é o Código de Defesa do Consumidor, que é uma lei extremamente importante, que é uma conquista para os consumidores brasileiros, né? E nesse Código de Defesa do Consumidor, a gente tem, todos os artigos são igualmente importantes, mas para que a gente tenha, conheça, para falar aqui, eu acho que eu poderia sintetizar para vocês os direitos básicos dos consumidores. Eles são bem importantes de serem conhecidos, tá? E eu vou mencionar aqui alguns para vocês, deixando bem claro que a gente tem vários dos direitos básicos lá no artigo 6º do CDC. Então, quem tiver em casa e quiser pegar, é super fácil. Baixa lá na internet, vai lá no Google, Código de Defesa do Consumidor e vai aparecer lá, de graça, fazendo muito. Então, você pega lá bem atualizado e você vai ver. Então, pode dar uma olhada lá no artigo 6º, que vão estar os direitos básicos do consumidor. Veja, não são somente esses os direitos que estão lá, que são assegurados, mas esse é muito importante que todo mundo conheça. Então, vou mencionar aqui alguns para vocês, que são bastante relevantes, tá? Então, direito à vida, saúde e segurança. Então, todos os consumidores têm o direito de ser protegidos de riscos, de perigos que não sejam esperados, de produtos e serviços. Então, o risco de que você compre um determinado móvel e tenha um acidente. Então, o CDC protege que a gente não pode sofrer esses riscos, né? Então, você não pode comprar uma determinada caneta e se cortar com essa caneta. Isso não é um risco previsível. Então, isso é um exemplo simples, mas se você compra, sei lá, um equipamento eletrônico e ele explode, isso é um problema que não é esperado e previsível. Então, por isso que o Estado tem um papel muito importante, inclusive com os órgãos, né, que vão regulamentar as seguranças do item. Se você for comprar um brinquedo infantil, ver a adequação da idade e tudo. Por quê? Porque os brinquedos, os itens que você compra não podem oferecer riscos à saúde e à segurança dos consumidores, à vida dos consumidores. E isso é bem pacífico porque isso está lá na lei. Então, se você vai procurar uma boneca para uma criança menor de 3 anos, tem alguns produtos muito específicos, mas a maioria está acima disso. Para quê? Para não oportunizar nenhum risco. Brinquedos pequenos, tudo tem que estar lá informado, né? Que também é outro princípio importante. O direito à informação clara e adequada. Isso é super importante
importante no cotidiano. Pronto, no nosso departamento de ciências do consumo, tem alguns projetos importantes sobre os rótulos. Você tem que ter essas informações lá, você precisa saber o que é que contém, você precisa estar adequadamente informado. Às vezes as pessoas têm alergia a determinados alimentos, ou você quer saber a composição de determinada coisa, ou você quer saber a capacidade de determinado produto que você vai comprar. Então, essa informação, ela tem que ser adequada, ela tem que ser clara, para você, inclusive, poder escolher. Então, direito à educação, à liberdade de escolha, informação adequada, são todos direitos que estão previstos lá no CDC. Você tem que ter a informação para você poder escolher adequadamente. É um direito básico dos consumidores também. A educação. Então, ter educação, ter informação, tanto a educação no sentido da educação formal quanto a educação informal. Então, ter o conhecimento do CDC, dos direitos básicos, isso também está previsto na normativa. Então, que a população brasileira seja educada, que saiba seus direitos, que saiba buscar, que saiba buscar mesmo, né? Isso daí. Saiba compreender, acho que é melhor dizer. Compreender e que uma vez que haja problema, saiba solucionar, saiba os caminhos para solucionar. Certo. Isso está assegurado no CDC. Também está assegurado no CDC, então, com relação à informação. Eu dei para vocês exemplos dos rótulos, que tem que ter lá as informações, composição dos produtos, tributos. Quando você compra uma determinada coisa, você sabe quanto você está pagando de tributo? Está lá na sua nota fiscal. Por quê? Porque isso é um direito básico, uma lei específica regulamentou. Não precisa emitir a nota fiscal. Exatamente. A nota fiscal, a importância disso tudo. Também os consumidores têm direito à proteção contra a publicidade enganosa, contra a publicidade abusiva. Então não pode a pessoa fazer uma publicidade e dizer que, sei lá, determinada coisa fazer uma publicidade com dados que não existem. Então a nossa legislação protege o consumidor disso daí. Se um fornecedor for fazer uma publicidade e disser determinados dados, eles têm que ter a base da informação daqueles dados, não pode veicular algo, porque senão todo mundo ia dizer que tudo é milagroso e o consumidor que se virasse, né? Mas não é possível. Por quê? Porque a nossa lei proíbe, né? Então, o consumidor tem direito também à proteção contratual, né? O contrato, no direito civil normal, ele faz lei entre as partes. Mas na norma consumerista, o contrato, nas relações de consumo, a maior parte dos contratos são contratos de adesão, né? Mas aí os contratos, eles precisam ser interpretados da maneira mais favorável ao consumidor. Se tiver mais de uma forma mais simples, né? Exato, mais simples, tem que ter um número, o tamanho da fonte, então um contrato com a fonte tamanho 8. Não pode, porque está lá na normativa, está lá no Código de Defesa. Agência Brasileira de Normas e Normas Técnicas, correto? A Associação Brasileira de Normas e Técnicas, né? Como é o nome da... A BNT. Isso. Veja só, alguns produtos que estão na pertinência da ABNT são regulamentados pela ABNT, mas vai depender do tipo de produto, né? Que são os organismos que vão regulamentar os produtos e que são ofertados no Brasil, mas sim, precisa seguir o que está lá na ABNT, certo? Para quem não conhece a ABNT é basicamente uma agência que ela regulariza, ela diz o que e como deve aparecer, por exemplo, uma informação em um rótulo de um produto. Então, você tem que ter uma fonte, você não pode dizer que algo que existe ali não existe, ou vice-versa, e por aí vai. Inclusive, né, pessoas que têm alergia, não somente que têm alergia, que você quer saber mesmo o que é que você está consumindo, mas o caso dos alérgicos era mais emblemático, teve até uma campanha, põe no rótulo, porque você precisa saber o que é que tem, né? Às vezes tem casos de pessoas com alergias severas, tem contaminação indireta, então isso é um dos exemplos, acho que mais claro para as pessoas entenderem. Mas você precisa saber o que é que está comprando. Às vezes você tem dificuldade de fazer comparação entre os produtos. Se não tiver essa informação clara lá, você não sabe. Então, isso dificulta até você analisar o que é que vale mais a pena, o preço, tudo. Então, tá lá a quantidade. Hoje em dia, um fenômeno que está acontecendo muito é diminuir as quantidades dos produtos e o preço se mantém. Ou produtos que são produtos similares, mas que perdem a qualidade. Então, por exemplo, você não está vendendo leite. É um composto lácteo, mas com a embalagem muito parecida. Então, mas tem que ter na embalagem necessariamente que é um composto lácteo. Tem que estar lá escrito, porque senão o consumidor... Muitas vezes a gente já pode comprar enganado, porque não presta tanta atenção naquelas embalagens que são bem parecidas. Mas se não tivesse, aí é que a gente seria deliberadamente enganado. Então, essa questão de ter a informação adequada e clara é fundamental. Tem outros direitos ainda que eu vou falar que são importantes. Um deles é que os consumidores têm direito à prevenção e reparação de danos. Então, o próprio
CDC prevê a possibilidade de prevenir, e os órgãos que regulamentam, né, a oferta de produtos e serviços, e reparar. Inclusive, o CDC expressa que o consumidor tem direito até a reparação por danos materiais, ou seja, patrimoniais e morais, né? Aquele constrangimento, frustração, mágoa, etc. Isso seriam as garantias, por exemplo? Nesse caso? As garantias, o que? As garantias dos produtos? Vê só, uma coisa é a garantia do produto, que você vai substituir, que o fornecedor vai ser responsabilizado se seu produto ou serviço vier com algum problema, com algum vício, com algum defeito, tá certo? Outra coisa é que se você, primeiro, que tem direito à prevenção de danos. Então, por exemplo, os órgãos de fiscalização, que veem se está tudo seguindo as normas, etc. Isso é prevenção. E você tem direito à reparação. Imagine que você comprou um carro que estava com problema sério e que você sofreu um grave acidente. Você teve danos patrimoniais, mas teve danos morais também, teve lesões, sequelas, etc. Então, isso seria a reparação. Então, a gente estuda no direito em momentos distintos, a prevenção, a reparação, mas a garantia que tem dos produtos e serviços também está lá prevista no CDC, tá certo? Então, garantia dos produtos, sejam eles duráveis ou não duráveis, o CDC prevê também, porque você tem um prazo. Para produtos duráveis, o prazo de garantia é de 90 dias. Mas imagine que tem um defeito que ele é oculto, você não viu na hora, viu depois dos 90 dias. Então, o código também prevê que em caso de defeito oculto, aquele que você não consegue identificar fácil, o prazo começa a partir da identificação desse vício oculto. E aí, para assegurar os direitos dos consumidores. E tem um direito que não está previsto no artigo 6º, mas eu acho que ele é bem importante de ser conhecido. Ele está no artigo 49. Não está lá no rol dos direitos básicos, mas ele é muito utilizado atualmente e nem todo mundo conhece, que é o chamado direito de arrependimento. Tu sabes o que é, Breno, direito de arrependimento? Eu imagino pelo nome que, ao comprar um produto, eu tenho ele em mãos, por exemplo, eu comprei um negócio em uma loja online. Exato. Esse online, esse produto chegou, eu vi que a qualidade não era a mesma da foto, não era a mesma que eu pensei e me arrependi. Pronto, é exatamente esse o ponto. Hoje em dia, na época que o código foi criado, né, nem se falava tanto de produtos online, então o artigo vai falar assim, produtos comprados fora do estabelecimento comercial. Mas hoje em dia isso é utilizado majoritariamente para compras feitas pela internet, que é uma coisa extremamente presente no nosso dia a dia, inclusive com a pandemia isso aumentou enormemente. Hoje em dia a gente compra praticamente tudo, né? Às vezes compara o preço do que está na loja física. Eu tenho um vizinho que faz feira de produto de limpeza pela internet. Ainda me disse, tu já viu produto de limpeza? É muito mais barato. Só não compra água sanitária que derrama muito, mas o resto é muito mais barato. Mas hoje em dia então a gente compra praticamente tudo. O povo compra roupa, compra tudo de uma casa pela internet. Né? Dá pra comprar. Então se compra muita coisa pela internet. E aí o que o código vai falar é que produtos comprados fora do estabelecimento comercial, você tem o direito de, em até 7 dias, a partir da assinatura do contrato ou do recebimento. Normalmente a gente faz muito isso depois que recebeu, né? Você tem um prazo de até 7 dias para solicitar a devolução. Então, muitas vezes os fornecedores mandam um códigozinho, aí você posta de volta, alguns até pegam na sua própria casa. Então, esse é um direito que os consumidores têm, que nem sempre todo mundo conhece, e nem sempre os fornecedores também agem de boa fé. Então, dependendo da loja, o povo quer, não, você tem direito à troca. Veja, não é troca, você tem direito, desde que seja até aquele prazo de 7 dias, você tem direito de se arrepender, e não necessariamente se não foi a qualidade que você queria, ou se foi diferente do que você visualizou. Não precisa ter uma razão, não precisa ter uma motivação. Você simplesmente pode desistir da compra nesse prazo, esse prazo de até 7 dias. E se você compra, muitas vezes vem pelo correio, às vezes você paga frete. Até essa taxa do frete, a taxa dos correios, ela tem que ser paga pelo fornecedor. Então pensa assim, não, você comprou um produto, foi R$2.000. Aí o fornecedor vai ficar assim com 20, com 30, pelo custo das despesas dos correios, seja lá o que for. Não, a previsão da lei é que o fornecedor precisa arcar com o custo integralmente, qualquer despesa. Pois é, até porque isso faz parte, né, dos custos do negócio. Então você precisa orçar isso. Eu até converso com meus alunos em sala de aula, porque às vezes tem os pequenos empreendedores, aí coloca aquele negócio, entregamos para todo o Brasil, mas tem que ter ciência de que caso a pessoa queira devolver, o custo da devolução também conta para o fornecedor. Então é importante. Os fornecedores, sobretudo os pequenos fornecedores, já que o Brasil é um país que as pessoas empreendem muito, mais da metade da população brasileira tem o desejo de empreender, o número de empresas que inicia é muito grande.
Então, quando você sabe disso, você já pode ver, estimar isso nos seus custos. E os consumidores, sabendo disso, também podem fazer valer esse direito, né? Às vezes, sei lá, você compra uma coisa, se arrependeu, uma roupa, não gostou. Eu mesmo já comprei um negócio pela internet, e aí quando fui devolver, a moça disse que não podia, só podia trocar. E disse, olha, o código, ela ainda disse assim pra mim, mas o CDC é muito antigo. Aí eu disse, eu não queria nem... Aí eu disse, está em vigor. Então, enfim, acabou que ela devolveu, mas assim, comumente é muito frequente que nem os fornecedores saibam disso, e é importante que os consumidores saibam, sobretudo porque o número de compras feitas pela internet aumentou enormemente, né? Com a pandemia aumentou, tem dados aí, as reclamações nos PROCONs, tudo. Então, se você sabe disso, então aqui me disse que não podia, que só podia trocar, eu disse, eu não tenho interesse na troca, eu não tenho interesse em outro produto, eu quero devolver. Então, solicitei no prazo e apesar dela não ter gostado muito, eu consegui devolver o meu produto. Assim, apesar dela não ter gostado, você está no seu direito e está tudo bem. E o direito, o importante é que a lei ela se aplica para todos, né? Até um dos princípios, então ela vai se aplicar para todos. O fornecedor, quando resolve comercializar, empreender, ele precisa conhecer isso também para evitar esse tipo de postura, né? Sim. Então, é uma das coisas que eu sempre procuro e que eu sempre oriento aos meus alunos, às pessoas com as quais eu converso, né? Uma das coisas, para você ter resguardado, você precisa conhecer os seus direitos e aí você também vai fazer uma busca mais cautelosa. Então, por exemplo, se você compra de uma empresa, você vai comprar pela internet, procure comprar de uma empresa que você saiba que é séria, procure dar lá dar uma lida nas políticas de troca, de evolução. Então, se tem lá claro que você pode devolver de acordo com o que dá no CDC, você já imagina, ok, se tiver qualquer problema, isso aqui vai ser tranquilo. Agora, se você compra de uma empresa que nunca ouviu falar o nome, de lá não sei onde, você não tem informações daquela empresa, e depois você compra uma determinada coisa, não chega, tem problema, me pergunta, professora, tem direito? Eu vou dizer, direito tem. Vai conseguir concretizar, vai ter mais dificuldade. Então, quando você sabe dos seus direitos e sabe de todas essas coisas, você procura também, ter mais cautela nas suas aquisições. Então, procure de um fornecedor que você tenha os dados, que você saiba, que fale com clareza sobre as regras, que respeite o direito à informação, que você consiga ver lá, se eu quiser devolver, se eu precisar trocar, se eu tiver algum problema. Então, quando isso tem na página do fornecedor, quando você consegue acessar fácil o CNPJ do fornecedor, quando você vê as plataformas e vê que tá ok, as compras feitas pelo aquele fornecedor, normalmente costuma ser uma compra virtual mais tranquila. Quando você vai para um fornecedor que você nunca viu, uma promoção miraculosa, que é difícil você achar, né? Então, você precisa ter mais cautela. Então, tanto para buscar seus direitos, quanto também para prevenir situações que possam ser complicadoras para você no futuro. É importante conhecer o direito do consumidor. Ultimamente eu tenho percebido ao meu redor, com os amigos, assim, conversas, que o consumo, ele é uma relação que pode ou não ser saudável, depende de você, na maioria das vezes. Então, quando você vai numa loja, e essa loja não tem uma política transparente, como uma loja online, seja física, seja online, como é que você vai buscar seus direitos? Ou seja, como é que você vai fazer daquela relação saudável ou, trazendo para o âmbito da relação, como é que você vai discutir aquele pisão na bola que acontece numa relação? Então, nesses pisões na bola, quando não há um tratamento, não há um acordo entre as duas partes, quando uma das partes pisa na bola, geralmente o consumidor que vai atrás, né, que a empresa, a instituição, ela errou, como é que eu vou exercer meu direito? Como é que eu vou atrás? Como é que eu vou corrigir esse erro? Como é que eu vou corrigir essa situação? Para não sair lesado, seja a empresa, seja o consumidor. Certo. Primeira coisa importante de falar é que o CDC, quem vai poder acionar o CDC para buscar os direitos é o consumidor, tá? O CDC, ele protege o consumidor. Na relação de consumo, a gente tem duas partes, que é o fornecedor e o consumidor. Mas o fornecedor, normalmente ele está numa posição mais favorável, porque muitas vezes ele que tem as informações, o conhecimento técnico, etc. Até muitas vezes o poderio financeiro, né? Então, o consumidor, ele é a parte vulnerável. Então,
Código de Defesa do Consumidor, ele é criado partindo do pressuposto de que o consumidor é vulnerável. Então, a vulnerabilidade do consumidor é o que embasa toda a relação do CDC. O CDC é uma norma mais favorável aos consumidores, tentando equilibrar essa balança, tá certo? Então, busca equilibrar as relações de consumo, resguardar um pouquinho mais os direitos do consumidor para equilibrar essa balança que está desequilibrada. Então, quem vai poder acionar o CDC buscando os direitos, ou seja, quem é o sujeito ativo dessa relação, vai ser sempre os consumidores, certo? E aí o consumidor vai tentar resolver suas questões de várias formas. Uma primeira forma que o consumidor pode utilizar é procurando o fornecedor. Então, às vezes, você procura o fornecedor e você consegue resolver sua situação, né? Se for um pequeno fornecedor, às vezes as empresas, a própria lei determina que as empresas têm que ter o SAC, o Serviço de Atendimento ao Consumidor. Então, em muitos dos casos, quando você, dependendo de como for a seriedade da empresa, se você acionar o SAC, dependendo da demanda, você pode conseguir solucionar. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é tentar procurar a própria empresa, tentar procurar o próprio fornecedor, o estabelecimento onde você comprou, ou quem forneceu, né, quem fez aquilo dali. Se você não conseguir, aí você pode buscar as outras vias, né? Dependendo do caso, você pode procurar o PROCON, se for uma situação administrativa, você pode procurar, se for um crime, caso de crime, uma conhecida comprou um sofá, esse sofá nunca chegou, a empresa fechou as portas, foi-se embora, fugiu, levou tudo dos consumidores. Então, nesse caso, quem é que vai? A delegacia do consumidor. Então, ela foi procurar a delegacia do consumidor. Se for algo que você precise judicializar, então você vai procurar o judiciário, mas também depende dos valores. Se for menos de 20 salários mínimos, é possível que o consumidor ajuize sozinho nos juizados especiais que a gente tem aqui em Recife. Então, assim, você tem vários caminhos. Aí, o consumidor também, se for uma ação coletiva, você pode, um dos legitimados para agir é o Ministério Público. Então, vou dar um exemplo para vocês de uma ação coletiva, porque pode ser uma coisa individual, que você vai lá procurar alguma das instâncias para tentar resolver, né? Então, vou dar um exemplo de um caso individual. Eu até comento sempre isso em sala de aula. Meu pai comprou um carro. Com 3 meses de uso, esse carro foi roubado, levaram o carro, tudinho, levou, aí o carro tinha algum radar, alguma coisa que conseguiu localizar, e eles tentaram, e aí o que é que fez para conseguir localizar? Cortou, o carro tinha esse mecanismo, cortou a alimentação de combustível e o carro parou. E os ladrões não conseguiram levar, não danificaram externamente, mas danificaram a ignição, tentando ligar, enfim. O carro com 3 meses de uso, o carro tinha seguro, chamou-se o seguro levou para a autorizada e aí quando chegou ficou lá enrolando dizendo que não tinha peça de reposição. Então, nesse caso, ele judicializou, porque é o caso de um carro, um bem elevado, entrou em contato com a seguradora, com a concessionária, não tem peça, vai fazer o quê? Botou na justiça. E quando botou na justiça, é obrigação do fornecedor fornecer peças para um produto do período da vida útil, então isso num carro demanda vários anos, o carro em questão era um carro novo, só tinha 3 meses, e além disso, uma seguradora, você contrata uma seguradora de um caso que danificam o seu carro e você vai ficar lá sem o carro. Enfim, judicializou esse caso específico, né, e depois acabou que fez um acordo com as empresas e que ele considerou um acordo ok para ele, razoável, e obviamente ajustaram o carro, né, repôs as peças, substituiu, ele voltou a utilizar o carro. Então, esse é um dos caminhos que você pode utilizar, o caminho judicial para tentar resolver uma determinada demanda. Ou você pode tentar acionar outros caminhos, né? Se for uma ação coletiva. Então, vamos pensar em ações coletivas também, que não necessariamente daria para o consumidor individualmente, ou valeria a pena para o consumidor judicializar. Teve um caso relativamente recente, que eu acho que vale a pena mencionar aqui, que a Mattel, que produz Monster High, as bonequinhas Monster High, foi condenada. Foi condenada a pagar R$200 mil de indenização. Essa ação é uma ação coletiva, porque o que aconteceu? A Mattel começou a fazer divulgação, começou a fazer publicidade sem informar que era publicidade através de um youtuber mirim. Então, mandava produtos para casa desse youtuber e a youtuber começou a fazer, uma youtuber famosa, desafios Monster High, quem vai ser o próximo youtuber. Então, o que aconteceu? O Instituto Alana
ele denunciou o Ministério Público argumentando o seguinte: vários problemas que tem publicidade voltada para o público infantil, que o público infantil, se o consumidor é vulnerável, as crianças ainda são muito mais. É uma discussão no Brasil se caberia publicidade voltada para o público infantil, porque nem sempre elas têm capacidade de discernir o que é publicidade. E com a internet isso está mais difícil, né? O povo bota aqueles recebidos, começa a brincar com as coisas, as crianças não conseguem discernir que aquilo é uma publicidade. Então, teve essa campanha Monster High, e aí a youtuber começou a fazer essa campanha aí no canal dela, a mobilizar outras crianças, tudo. O Instituto Alana denunciou para o Ministério Público, que ajuizou uma ação, porque o Ministério Público pode ajuizar ações coletivas, e aí ajuizou uma ação e a Anatel foi condenada em primeira instância, e o juiz argumentou que da incapacidade das crianças discernirem, do fato de ser uma publicidade que não estava explícita, porque a publicidade precisa ser facilmente identificável como publicidade, o fato do público a que ela se dirigia, e aí a Anatel recorreu e foi para o Tribunal de Justiça de São Paulo, que manteve a condenação, e um dos argumentos do recurso é que não teve, digamos, uma família que fosse ajuizar, que foi só uma ação do Ministério Público. E aí o tribunal vai se posicionar e dizer que não necessariamente precisa, que nesses casos, né, de direitos coletivos, nesse caso específico, que fosse haver pais de crianças que se manifestassem. Aquilo dali causa um dano para a sociedade, porque está botando a publicidade para um público infantil, um público que é hiper vulnerável, né, que é mais vulnerável ainda do que todos nós consumidores somos. E aí foi um caso significativo, porque houve essa condenação, uma condenação que estava violando direitos que são de uma coletividade e de um problema que nós temos atualmente, né, que é essa publicidade cada vez maior, que é essa publicidade que está aí na internet. Então, se você fala alguma coisa, daqui a pouco aparece no celular, só que para as crianças isso é muito mais exacerbado. Começa a assistir, não é só no meio da programação, agora a programação meio que se confunde com a publicidade. O pessoal assistindo vídeos no YouTube, e aí a todo momento aquele negócio Monster High, aquelas bonequinhas que é com um monte de plástico, aquelas bonequinhas que você não sabe qual vem dentro, a criança fica querendo sempre mais para fazer sua coleção. Então são vários dilemas que a gente tem hoje em dia do direito do consumidor, e até que extrapola a própria questão consumerista, né? A questão ambiental também, aquele monte de brinquedo que você pega, quase não brinca. Então é importante tanto a defesa do consumidor do ponto de vista individual, quanto do ponto de vista coletivo, porque muitos dos nossos direitos, e a publicidade, aí acontece muito isso, de eventualmente violar, e é por isso que os órgãos de fiscalização, os órgãos que são legitimados para ajuizar ações coletivas, como é o caso do Ministério Público, são extremamente importantes. Nas suas utilizações, você já utilizou alguma vez os Ministério Público, o PROCON, já teve que utilizar alguma vez? Veja só, PROCON sim, Ministério Público são ações coletivas, né? Então, no caso do Ministério Público, o Ministério Público vai ajuizar alguma ação que vá ferir interesses de uma coletividade. Agora, o Ministério Público, e aí o Ministério Público daqui de Pernambuco, ele é muito aberto para essas questões consumeristas. Não há o atendimento individual, mas os consumidores que chegam lá individualmente são orientados, é bastante ativo com relação a isso. Então, assim, eu individualmente nunca precisei acionar o PROCON, mas a minha família sim. Meu pai já foi esse caso que eu mencionei para vocês, outras situações que já aconteceram que acionou. Então, muitos casos dos alunos que chegam, já várias vezes no PROCON, dos casos que chegam muito no PROCON, empréstimo consignado. Muitas vezes empréstimos que fazem de idosos, às vezes renova. Uma das coisas que precisa, um dos direitos básicos do consumidor é o direito à informação. Você precisa saber o que é que está contratando, você precisa saber o que é que está fazendo. E com os empréstimos consignados, muitas vezes esses direitos são violados. Então, muitas vezes as pessoas não sabem o valor total que vai ser daquelas prestações, não sabem exatamente o que é que está contratando. Muitas vezes tem outros produtos ali embutidos, que também é uma das práticas abusivas que é vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, que é a venda casada. Você vai contratar uma coisa, aí o fornecedor coloca outra lá que você nem sabe. Então, isso chega muito nos PROCONs, né? Muitos casos de empréstimos, de dívidas, de juros abusivos. Então, são casos que ocupam recorrentemente e que demandam aí. E o público idoso, muitas vezes, às vezes pouco escolarizado, que é conhecido como hipervulnerável, porque se todos os consumidores, nós somos vulneráveis, mas tem algumas pessoas que estão em situação de mais vulnerabilidade. Então, chega frequentemente nos PROCONs esse tipo de situação. Uma vez que eu estava conversando com uma pessoa, ela estava pensando em acionar o PROCON para um problema que ela teve, ela estava
com receio de acionar o PROCON por conta do tempo. Demora muito de uma ação, de um caso, para resolver algum problema? Veja só, o PROCON, ele não vai ajuizar ações, porque o PROCON é um órgão administrativo. Mas aí o PROCON, ele é um órgão, acho que bastante acessível e que muitas pessoas conhecem, porque eles têm vários tipos de serviços, né? Tem um atendimento e vai tentar conciliar com o fornecedor, se for o caso, mas também o PROCON dá muita orientação. Então é possível até a gente procurar os dados aí dos atendimentos no PROCON e vai ver que boa parte deles fazem a orientação. O PROCON Pernambuco, o PROCON Recife, você pode chegar lá e ser atendido, você vai esperar um pouco para ser atendido, mas você vai ser atendido no mesmo dia. E também eles têm sistema de atendimento pela internet. Então vale a pena, para quem não conhece, vale a pena dar uma olhada nessas páginas, né? Então, por exemplo, o PROCON Pernambuco ele faz frequentemente pesquisa, acho que mensalmente, pesquisa de cestas básicas e coloca lá os dados. Então, quem acessem as plataformas desses órgãos para conhecer um pouco mais, isso faz parte da educação do consumidor também, né? Acessar, ver as informações que estão lá disponíveis. Então, veja, teve uma aluna que me perguntou sobre a escola da filha dela, que para a reserva de matrícula do ano seguinte estava exigindo o pagamento daquela matrícula, que fizesse aquela reserva de matrícula. As escolas costumam pedir isso, né? Faz algum incentivo. Não, se você fizer a reserva de matrícula, sei lá, você ganha alguma coisa, algumas escolas fazem isso, outras exigem para assegurar a vaga do aluno no ano seguinte. É uma forma das escolas se organizarem, mas no caso em questão ela não estava com dinheiro para pagar aquela reserva. Esse dinheiro vai ser abatido no ano seguinte, mas ela não estava com aquele dinheiro extra num determinado ano para pagar a reserva de matrícula, mas queria que a filha dela continuasse na escola no ano seguinte. Então foi me perguntar pela legalidade disso. Veja, isso está lá no site do PROCON, se você acessar, você vai ver. Ela não é obrigada a pagar essa taxa, mas está lá dito também. Então, assim, vale a pena acessar essas páginas oficiais, ver lá do PROCON Pernambuco, do PROCON Recife, ver lá também. A gente tem, para quem se interessa por direito do consumidor, a Escola Nacional de Defesa do Consumidor tem muitos cursos, que são cursos gratuitos, cursos com certificação. Então, alunos e alunas que estiverem assistindo podem contar com atividades complementares para a integralização do seu curso. Então, tem muitos assuntos de direito do consumidor. Se você quiser aprender sobre direitos básicos, se você quiser aprender sobre problemas que em determinado produto ou serviço dá. Então, é vício do produto e do serviço. Você quer saber a responsabilidade do fornecedor. Tem curso específico sobre isso. Você quer aprender um pouco sobre direito do consumidor e planos de saúde. Então, tem muitos cursos que são cursos bons, são bastante didáticos, são gratuitos, são online. Está lá na Escola Nacional de Defesa do Consumidor. É uma plataforma que também vale a pena ser conhecida, que tem muita informação bacana, gratuita e fidedigna, né? Na internet tem de tudo, mas lá são informações que vale a pena vocês darem uma olhada. Escola Nacional, vejam lá. Caramba, que massa. Cara, o consumir é um ato, às vezes, simples, mas para você consumir direito, para você consumir bem, para você consumir seguro, eu acho que vale a pena pesquisar, vale a pena você se informar, vale a pena você correr atrás. E quando acontecer alguma coisa, alguma fatalidade como essa, vá atrás dos seus direitos. Exato. Seja para economizar, seja para você não ser lesado, ou qualquer que seja o motivo que leva a buscar aquilo. Só vá atrás. Se está na lei, se está no Código de Defesa do Consumidor, por que não? Isso é feito para você. É bem importante que a gente busque os nossos direitos da maneira que nós tivermos possibilidades. Então, de várias maneiras. Primeira coisa, que a gente tente minimizar os riscos de termos algum problema, né? Então, se você vai comprar uma determinada coisa, lê as avaliações daquela empresa, daquele produto, procurar sites. A gente tem alguns sites, como Reclame Aqui. A gente tem o site consumidor.gov, que algumas empresas são cadastradas e que você vai ver lá o número de solução de problemas daquelas empresas. Então, é uma empresa que soluciona os problemas, que responde, você sente mais confiança. Claro. Uma empresa que o consumidor aciona e que não tem nem resposta, você fica com o pé atrás. Então, tem duas coisas. Uma, pesquisar antes de você fazer suas compras, seja lá, ver o endereço se for um site virtual, seja ver as reclamações, ver as avaliações. Isso é um passo importante para consumir com mais segurança. E outra coisa, não deixar de buscar seus direitos, porque dependendo, não necessariamente a gente vai procurar via PROCON ou via judiciário, mas você pode, por exemplo, entrar em contato com o saque da empresa, você pode acessar o Reclame Aqui. É importante que a gente não deixe de fazer essas nossas reclamações quando são
cabidas e pertinentes, porque tem aquela coisa também da teoria do desestímulo, né? Se o fornecedor presta um serviço ruim, mas imagina que 100 pessoas compram, mas só 10 reclama, para ele continua sendo lucrativo. Então, se o número maior de pessoas conhece e busca seus direitos, isso também leva a uma maior pressão social para que os fornecedores ajam de forma correta, de forma a respeitar os direitos consumeristas. Então, é bem importante, sim, que as pessoas busquem seus direitos dos mecanismos que tem dos consumidores. Então, quando você for procurar uma empresa, você tem que saber o nome daquela empresa, o CNPJ daquela empresa, o endereço daquela empresa. Se você for uma empresa que não tem nenhuma dessas informações na internet, porque se você tiver um problema, obviamente dependendo do que você for comprar, né? Se você for comprar uma caneta, aí você pode comprar no site da China, do Japão, da Conchinchina, tudo bem, porque o prejuízo vai ser pouco. Agora, se você for comprar, sobretudo uma coisa de maior valor, você tem que checar os dados daquela empresa, porque se você, eventualmente, vocês comentaram aí, pode comprar até um carro, pronto, se for comprar um carro. Normalmente, a pessoa vai na concessionária, mesmo que seja na internet, mas tem esse intermediário, né? Um exemplo tosco. Mas imagine que você vai comprar uma coisa de valor, uma coisa expressiva. Então, você procure ver as informações daquela empresa, porque se eventualmente você precisar ajuizar, você vai ter que ter aquelas informações CNPJ. Você precisa localizar, você precisa identificar quem é seu fornecedor. Então, isso serve para os dados da empresa e também para as coisas que você for fazer. É importante se documentar. Veja, você tem um produto que deu um problema, você aciona a assistência técnica, você tem o registro daquilo ali, guarde. Aí imagine, tem consumidor que passa por isso, o problema recorrente, até sair da garantia e a empresa não querer cumprir. Se você tem os registros dos consertos, se você tem os protocolos, se você tem a documentação, você tem como, mesmo tendo saído da garantia, pleitear a substituição, etc. Porque era um problema que já se apresentou antes, certo? Então é importante que as pessoas guardem, que as pessoas se documentem, que as pessoas procurem as informações das empresas, que as pessoas procurem a informação adequada. E é por isso que o direito à informação é um direito básico que lá é tão essencial para as relações consumeristas. E também a educação do consumidor, né? Porque só quando a gente sabe da importância dessas coisas, a gente fica mais atento para buscar, para evitar problemas futuros. Isso aumenta a qualidade de vida. Exatamente. O Código de Defesa do Consumidor, ele vai prevenir e reparar, mas a gente espera que a gente fique, na maior parte do tempo, prevenindo danos, né? E não reparando danos. Então, conhecer os nossos direitos, agir de forma, procurar fazer compras, procurar ter relações de consumo mais conscientes, analisar aquilo dali. Outro ponto muito importante também é verificar das compras da gente, né? Eu tô falando compras só porque é mais fácil de compreender, né? Mas as relações de consumo de maneira geral, verificar direitinho as coisas que cabem no nosso orçamento, quando as pessoas compram parcelados, ver o número de parcelas, ver o valor total, ver os juros que estão embutidos ali, conhecer mesmo, porque um dos problemas grandes que a gente tem atualmente é o número de consumidores super endividados, que é decorrente de uma série de fatores, né, na nossa sociedade de consumo, que estimula muitas compras, a oferta do crédito extremamente ampla. Então, se você for numa loja, se você for numa grande loja de departamento, é muito difícil você sair, se você for comprar, é muito difícil você sair de lá sem ouvir essa pergunta. Você não quer fazer o cartão da loja? Sim. Mas veja, se você fizer o cartão da loja, você vai ter X% de desconto. Então, várias vezes as pessoas saem tentadas com essa proposta. Pô, eu vou fazer o cartão da loja, eu vou sair com 10% de desconto, eu vou parcelar em 10 vezes, vai ficar tão bonzinho. Só que nesse tão bonzinho, às vezes a pessoa tem um monte de cartões e perde um pouco a noção daquilo dali. Então, hoje, um dos problemas graves que a gente tem no Brasil e que tem no nosso estado é o número de famílias super endividadas. E a gente falou aí dos direitos dos consumidores, né, os que estão lá previstos, mas uma conquista recente dos consumidores é a nova lei do superendividamento, que é uma lei de 2021. É a lei 14.181. Essa lei mudou artigos do CDC e também do Estatuto do Idoso, mas assim, ela veio da mesma forma que as empresas que estavam quebrando, muitas vezes tinham um certo apoio, tinham uma forma mais facilitada de negociação de dívidas, de redução de juros, tudo. Essa ideia transferindo para o consumidor. Veja, não é aquela pessoa que eu vou comprar e não pagar deliberadamente, porque tem gente que faz isso, né? Não é isso que a lei está querendo proteger, mas sim o consumidor, pessoa física, ou seja, pessoas como nós, que um consumidor de boa fé, ou seja, aquela pessoa que não comprou intencionalmente, que não se endividou intencionalmente, porque tem gente, vou comprar, e depois acontece alguma coisa na vida da pessoa. A pessoa pode comprar, assim,
sem se planejar, mas em várias situações acontece de ter problema de saúde, ter perda de emprego, ter situação da vida que leva a pessoa a não conseguir assumir aquelas dívidas. Então esse é o consumidor que a gente chama de consumidor de boa fé. Às vezes acontece, a pessoa, sei lá, se acidenta, a pessoa perde emprego, acontece alguma coisa. Então o consumidor pessoa física de boa fé que não consegue pagar totalmente suas dívidas de consumo sem comprometer o mínimo existencial, essa nova lei, a chamada lei do superendividamento, que mudou alguns artigos do Código de Defesa do Consumidor, visa proteger essas pessoas. Então isso é uma conquista muito importante que merece ser mencionada aqui, porque os movimentos de defesa do consumidor buscavam, pleiteavam, lutavam para que essa lei fosse aprovada há muitos anos aqui no Brasil. Então é uma forma de tentar lidar com esse problema que a gente tem na realidade brasileira, que é o número de consumidores, de famílias endividadas e superendividadas. Superendividadas quais são? Aquelas que não têm condições mesmo de arcar com as suas dívidas sem comprometer a existência, sem comprometer o mínimo existencial da família. Então essa lei que os órgãos aí de defesa tentando implementar da melhor maneira e ver como pode dar concretude disso para os consumidores, mas é uma conquista. Para a defesa do consumidor no Brasil, o fato da gente ter atualmente mecanismos de renegociação, de tratamento de dívidas desse consumidor de boa fé, desse consumidor que por alguma razão da vida se tornou superendividado, porque o superendividamento leva a problemas diversos, né? Problemas de saúde, problema de autoestima, problemas de várias outras ordens. Então, o tratamento da questão do superendividamento talvez seja uma das questões mais relevantes do direito do consumidor na atualidade. A professora tem alguma iniciativa, algum projeto dentro da faculdade, seja fora, para melhorar esse cenário brasileiro, seja no Estado, seja no Brasil como um todo, para melhorar o cenário de endividamento, seja ou no endividamento, ou no PROCON, ou em relação ao direito do consumidor em si? Você já tem algum projeto? Eita, eu acho que esse podcast nem vai terminar mais, porque agora eu vou começar a falar muito mais. Sim, estamos no Departamento de Ciências do Consumo atualmente com um programa de extensão sobre educação financeira e para o consumo, que ele busca justamente esse programa de extensão, né, que vai ter lidar com o público além da universidade acadêmica em si, com o público externo da universidade, né, para tentar entender essa questão do superendividamento, criar mecanismos de educação para o consumo e também de planejamento e educação financeira para essas famílias superendividadas. Esse programa de extensão, nós temos um programa de extensão e um programa de pesquisa também com a mesma temática, o tripé da universidade pública, que é ensino, pesquisa e extensão. Então, com esse programa, nós estamos tentando justamente dar uma articulação muito clara. É um programa de extensão, mas temos também, ao mesmo tempo, aprovado um projeto de pesquisa e ambos estão relacionados muito diretamente com algumas disciplinas do curso de Ciências do Consumo, como o Direito do Consumidor, Educação do Consumidor, Comportamento do Consumidor, Antropologia do Consumo, Finanças Pessoais e das Famílias. Então, essas disciplinas dialogam muito diretamente com o nosso programa de extensão e o nosso projeto de pesquisa. Então, a ideia é também de atender a comunidade acadêmica. Algumas alunas estão no Núcleo de Superendividados do Tribunal de Justiça de Pernambuco, que é uma das parcerias que tem nesse programa. Também vamos ter o atendimento aqui na Universidade Rural para a comunidade acadêmica, comunidade do entorno, tentando justamente conversar com as famílias que estão nessa situação de superendividamento, fazer um planejamento junto com elas, um planejamento financeiro, para que também trabalhar essa questão da educação financeira. Porque a gente está numa sociedade de consumo que a gente a todo momento é estimulado a consumir. Além disso, a gente tem a obsolescência programada das coisas que duram cada vez menos. E temos também a obsolescência percebida, que é aquela coisa que seu produto ainda está ok, mas você acha o design meio velho, então você fica assim, achando aquilo ali com cara de velho, pô, eu queria um mais moderno. Então isso é um desejo, que às vezes é um desejo individual, pô, eu só queria uma caneta mais moderna. Tô dando caneta, mas isso se refere muito mais a eletrônico, né? Que eu não tô afim de fazer publicidade de nada aqui. Então vamos, uma coisa, mas assim, então isso faz com que a gente acabe adquirindo, muitas vezes esses produtos eletrônicos, eles não são baratos, se torna até objeto de desejo, de status. Então não existe consumo neutro. A gente consome, a gente transmite uma determinada linguagem através dos nossos padrões de consumo. Então pensar um exemplo muito simples, a forma como a gente se veste. São objetos materiais que a gente consumiu, que a gente comprou, que a gente adquiriu, mas isso passa uma imagem. Se eu me visto de um determinado jeito, de outra forma, né, até
até se discute hoje em dia muito o consumo político também, porque a gente também consome envolvendo determinadas causas. Então o consumo, ele é um tema bastante amplo e a gente tem uma sociedade que estimula a consumir cada vez mais e que banaliza até o fato das pessoas estarem com dívidas, de estarem super endividados. Um exemplo disso é se vocês abrirem as redes sociais de vocês e procurarem meme de quem está endividado. Planejando viagem, R$2 na conta, kkkk, o carrinho tá cheio, mas não tenho dinheiro para comprar, lisos não sei quantos, fazendo, então assim, são muitos memes, muitas metáforas com esse negócio de você dever, ou então outras coisas, coisa de rico e coisa de pobre, como apresentar luxo se você não tem acesso daquilo ali, as falsificações, é um exemplo disso, as pessoas querem mostrar um status em uma posição que na verdade não podem adquirir, então usam a bolsa de determinada marca, mas são chamados fakes, são as falsificações, é o primo rico e o primo pobre. Então você quer mostrar um status que na verdade você não possui. Muitas vezes as pessoas se super endividam, pessoas de diferentes camadas. Então às vezes as pessoas têm um poder aquisitivo muito baixo, mas compram produtos muito além da sua capacidade de pagamento, porque a gente vive nessa sociedade que estimula isso o tempo todo, né? Então só quando você aprende mesmo a pensar de outras maneiras mesmo, quando você aprende até a questionar seu próprio consumo, seus padrões de consumo, você tende a um consumo mais consciente, que vai gerar impactos tanto do ponto de vista financeiro, individual das famílias, mas tem um impacto mais amplo, que é o impacto ambiental, os lixos, o lixo eletrônico, o que sobra aí do nosso consumo é um problema social mundial, né, que tem sido debatido atualmente, né, então essa questão dos resíduos sólidos é um problema, então o consumo ele é um tema que abrange diversas temáticas e do ponto de vista do consumidor, do direito do consumidor, essas questões também, tanto do superendividamento, quanto do articulada também com essa questão ambiental, são pautas extremamente importantes, né? São pautas que o cientista do consumo estuda e que são pautas relevantes também para o direito do consumidor. O fato da gente ter hoje em dia as redes sociais e tanto o estímulo de consumo de eletrônico quanto o fato de que com a internet o consumo se tornou muito mais fácil. Antigamente você via numa revista, você via no outdoor, você desejava um determinado produto, mas você tem que se deslocar. Você tem que ir na loja, você tem que procurar, tem que ter um papel muito mais ativo. Agora não, tá toda hora piscando no seu celular, no seu computador, e se você salvar seu cartão com poucos cliques, você vai comprar determinado produto. Então, essa facilidade faz com que a gente compre muito mais. Uma das dicas para você consumir menos, ou pelo menos ter um consumo mais consciente, é não compre na hora. Se você, às vezes a gente nem lembra no dia seguinte, né? Então, ou seja, aquele produto não era necessário, mas muitas vezes a gente compra por impulso. E a gente tende a pensar que é racional quando vai comprar, quando vai fazer as nossas contas, tende a teoria da escolha racional, mas nós não somos muito racionais nas nossas compras e nem nos nossos hábitos de consumo, e nem o nosso consumo é neutro, né? Às vezes a gente coloca até justificativas morais para comprar determinada coisa, a gente gasta dinheiro justificando que vai economizar, não, mas porque estava na promoção. Então eu economizei muito comprando isso daqui. Então a gente cria justificativas morais, a gente cria mecanismos mentais. Então é preciso um exercício mesmo para ter práticas de consumo mais conscientes, mais assertivas e até um número de consumo menor, porque o estímulo de consumo é muito grande. Mas isso é preciso que você tenha acesso à informação, à educação e no sentido até de uma educação transformadora. Não é só eu chegar aqui e dar uma aula sobre isso. É no sentido das pessoas pararem para refletir mesmo sobre as suas práticas de consumo, seus hábitos de consumo, porque a gente consome várias coisas. A gente consome bem, mas também hoje em dia se defende muito o consumo de nostalgia, o consumo de experiência, e são todas formas de consumo, né? A gente consome a ideia do merecimento, mas eu mereço. A ideia da autoimagem, veja, mas isso é um investimento. Mas veja, você consome, então produtos estéticos, mas veja, é sua autoimagem, é sua autoestima, então você compra também autoestima, então você compra hoje em dia de tudo, então tudo isso é hábito de consumo e a gente precisa estar o tempo todo refletindo, porque nós estamos nessa sociedade de consumo, nós estamos inseridos nela, né? Então a gente precisa ter esse exercício, a educação para o consumo, ela é no sentido de uma educação que precisa ter uma transformação. A educação financeira é algo que demanda muito. As alunas, né, que estão lá trabalhando mais diretamente com os consumidores super endividados, por vezes ficam impactadas mesmo emocionalmente nisso daí. E tentando achar uma solução e pensando em você repensar suas finanças. Vamos fazer aqui uma analogia com dieta.
Vê só, você pode ir na nutricionista, melhor nutricionista que for. Mas se você não fechar a boca, se você não tiver uma questão ativa, tem que ser você. Não pode a nutricionista fazer o melhor plano alimentar. Se você não mudar seus hábitos, você não vai emagrecer. Por mais que você tenha a melhor nutricionista do Brasil. A mesma coisa o planejamento financeiro. Por mais que a gente pense e faça um planejamento financeiro, se não tiver um exercício que não é tão individual, porque isso envolve a família, isso envolve uma série de... Isso envolve até o circuito que a gente vive, né? Então, se não houver essa mudança de mentalidade, e mudanças de mentalidades, elas acontecem muito através da educação mesmo. Então, a mudança tem a ver com cultura, e veja, cultura não é uma coisa estática, parada. Quando a gente passa a ver determinadas temáticas, a gente passa a olhar diferentemente. Então, isso para vários assuntos, para a questão de gênero, quando você tem contato com essa temática, você começa a enxergar coisas que você não via. Para a questão de raça, você começa a perceber coisas que você não notava. Isso também para a questão de consumo, isso também para a questão de endividamento, isso também para a questão dos direitos. A cultura é uma lente com a qual a gente vê o mundo, e a educação, ela tem o poder de transformar um pouco, sei lá, dar outras cores a essa lente, né? Então, quando você começa a ter uma educação específica para isso, a gente começa a mudar o nosso olhar. E é mudando o nosso olhar que a gente consegue mesmo mudar nossas práticas, refletir sobre essas práticas. Então, educação para o consumo, conhecer o direito do consumidor, mas conhecer de uma forma mais profunda, não somente do ponto de vista do que está lá na lei, estudar o que está lá na lei, porque às vezes o que está lá na lei parece... Tem coisa que é muito concreta, a venda casada é proibida, ótimo, a gente sabe disso, mas para mudar os nossos hábitos, para ter um consumo mais consciente, além de aprender o que está lá no direito do consumidor, é necessário uma reflexão mais aprofundada sobre os nossos hábitos de consumo, sobre a sociedade do consumo e sobre diversas coisas que estão aí permeadas no nosso consumo cotidiano, no nosso mundo, na nossa sociedade atual. Professora, muito obrigado por ter vindo, muito obrigado pela entrevista, muito obrigado pelo papo. Você não gostou? Eu gostei muito, foi ótimo, agradeço imensamente, novamente parabenizo vocês pela iniciativa, vocês têm feito um programa muito legal, acho que essa iniciativa é massa, bom demais ver os alunos assim com tanta proatividade, com tanta coisa boa, né? Eu conversei com vocês aqui nos bastidores antes, mas vou aqui publicamente externar aí minha admiração pelo projeto de vocês, meu agradecimento, e espero que essa nossa conversa tenha sido início de outras conversas que a gente tem até fora daqui, com outros alunos, com o pessoal que assistir. Então, agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui, certo? Gostei bastante. Obrigado, professora. E obrigado a você que está nos acompanhando. Nos vemos na próxima. Até mais. Até mais.